Olá, no nosso momento Minutos de Sabedoria de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12. O verso é 1 e o verso 2. Porém, eu não vou ler eles inteiros, vou ler eles somente a parte B do verso 1 e a parte A do verso 2. Diz o seguinte: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meditando nessa palavra, eu cheguei a um assunto que hoje tem sido o modismo. E muitos mentores e muitos coaches têm usado a seguinte ideia, que devemos nos livrar das pessoas tóxicas. E meditando nessa palavra, quando eu cheguei nessa parte que diz livremos-nos de tudo o que nos atrapalha, ela fala de tudo o que nos atrapalha e não de quem nos atrapalha. E eu não quero que você entenda que você deve conviver ou você deve convidar para ir na sua casa as pessoas que você considera tóxica. Porém, a palavra não nos instrui a abandonar essas pessoas. Quando Jesus fala que livremos de tudo que nos atrapalha não significa, e do pecado que nos envolve, não significa abandonar pessoas. Nós devemos amar pessoas. Por mais que elas não sejam tão agradáveis, nós devemos nos importar com elas, tendo empatia e orando por elas. Eu creio que se Jesus nos instruiu a orar por nossos inimigos, quanto mais por uma pessoa que a gente simplesmente considera tóxica. Então que você possa meditar nessa palavra, e eu não estou falando nada contra um mentor, um coach, pois eu tenho mentores e também assisto vários conteúdos de coaches. E o que eu quero te dizer é que talvez você tenha entendido de uma forma equivocada sobre esse assunto. Que você não deve se livrar de pessoa alguma, você deve apenas colocar cada pessoa em seu lugar. E você deve sim orar por todas, você deve se importar com todas. E você não precisa ser indiferente com essas pessoas. Você apenas coloca ela no seu próprio lugar. Você medite nessa palavra, que você entenda que o percorrer a corrida que nos é proposta é você caminhar segundo os passos de Jesus. Então, nós sabemos que Jesus não era alguém que fazia acepção de pessoas, Jesus sempre se importou com todos. Então, nós podemos também seguir os exemplos do nosso mestre, orando por essas pessoas que a gente considera tóxica. E se você é uma pessoa tóxica e talvez você não percebeu isso, mas você tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, peça para o Espírito Santo te direcionar e para te dar uma luz sobre esse assunto, que você seja convencido pelo Espírito Santo do que você deve melhorar. Eu peço que você medite nessa palavra e acredito que vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre o que é ser uma pessoa tóxica, o que é como lidar com uma pessoa tóxica.